Olá, queridos alunos, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a radiciação de números reais com vocês. Só que agora nós vamos falar das operações com números radicais. Lembrando que radicais, quando a gente fala em radicais, a gente está se referindo a qualquer radiciação, seja ela racional ou irracional, tá? Então, a gente vai se referir aos radicais, a todas as radiciações racionais ou radiciações irracionais. E nós vamos começar agora pela adição algébrica, ou adição e subtração, ok? A princípio, eu gostaria de falar para vocês que quando a gente tem uma adição de parcelas iguais, a gente pode trocar essa adição representando ela por uma multiplicação, onde o primeiro fator é a quantidade de parcelas e o segundo fator é a parcela. Então, 5 mais 5 mais 5 é a mesma coisa que 3 vezes 5. A gente sabe que 3 inteiros e 7 décimos mais 3 inteiros e 7 décimos é a mesma coisa que 2 vezes esse número. Agora, se isso se aplica a números naturais e números racionais, a gente pode estender isso daí, então, para números irracionais. Então, quando a gente tem a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2, a gente pode representar isso daí como 3 vezes a raiz de 2. Lembrando vocês nesse momento que essa multiplicação, ela pode ser omitida sem perder a sua função. Então, a gente pode representar essa adição de parcelas iguais por 3 raiz de 2, ok? Então, nós vamos utilizar isso daqui, ó. Nós vamos estudar isso daqui, esses termos que tem uma parte racional e uma parte que é irracional, ok? Gostaria de falar para vocês que os radicais dentro de uma adição ou de uma subtração, eles possuem o mesmo comportamento da parte literal de um termo algébrico dentro de uma expressão algébrica. Quer ver? Olha, quando a gente tem 2x mais 3x, o que representa esse 2x? Ele representa x mais x, certo? E o que representa esse 3x? É x mais x mais x, ok? Então, esse 3x é x mais x. Só que a gente tem aqui uma adição grande com 5 parcelas iguais. Então, ela poderia ser representada por 5 vezes o x. Então, a gente pode observar que 2x mais 3x é a mesma coisa que 5x. O que a gente está fazendo? A gente está conservando a parte literal e fazendo a adição algébrica só dos coeficientes. Com a adição de radicais, vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, se você tem 2 raiz de 2, você tem raiz de 2 mais raiz de 2. Se você tem 3 raiz de 2, você tem raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, e todas as suas parcelas são iguais, podendo então ser assim representada por 5 vezes a raiz de 2. Então, a gente pode observar aqui que quando a gente tem radicais, adição de radicais, a gente pode fazer o quê? A gente pode conservar esses dois radicais e fazer a adição apenas dos números racionais que os acompanham, tá bom? Agora, se a gente parar para pensar, isso aconteceu porque esses dois radicais são semelhantes, tá? Os seus índices são iguais, os seus radicandos são iguais, tá? Mas é sempre que isso acontece? Não, né? Então, às vezes, como também nas expressões algébricas, a gente não tem termos algébricos semelhantes, aqui a gente também pode ser que a gente não tenha radicais semelhantes, e sim diferentes. Então, como que a gente vai fazer, né? Bom, a princípio eu venho trazendo para vocês essa expressão algébrica 2x mais 3y. A gente sabe que as suas partes literais são diferentes. Portanto, esses dois termos algébricos, eles não são semelhantes e a gente não pode simplificar isso a um único termo algébrico. Isso acontece também com a adição dos radicais. Se a gente parar para observar, esses radicais eles não são iguais,
Eles têm índices iguais, mas os radicandos não são iguais, então eles não são radicais semelhantes. Quando isso acontece, a gente não vai conseguir juntar, simplificar essa expressão algébrica. E a gente vai ter que deixar desse jeito mesmo, ok? Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a expressão, ela traz radicais que aparentemente são diferentes, mas só aparentemente. Porque se a gente observar 18, né? Olha, se a gente observar 18, 32, 50, que aparentemente são diferentes, se a gente fatorar esses radicandos, a gente pode encontrar um 3 ao quadrado vezes 2, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18, certo? Aqui a gente pode encontrar um 5 ao quadrado vezes 2, que 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 2 é 50. Então, essas radicais, aqui aparentemente são diferentes, eles estão camuflando um radical igual aí dentro deles. Quer ver? Vamos fatorar cada um deles, ó. 18, 3 ao quadrado vezes 2 à primeira. 32, 2 à quinta. 50, 5 ao quadrado vezes 2. Vamos trocar esse 2 à quinta, que o seu expoente do radicando é maior do que o índice, isso não pode acontecer. Nós vamos trocar isso daí por 2 à quarta vezes 2 à primeira. Se a gente observar, os primeiros fatores primos em cada uma dessas raízes, eles trazem expoente múltiplo do índice. Dá para dividir 2 pelo índice 2? Dá. Dá para dividir 4 pelo índice 2? Dá. Dá para dividir 2 por 2? Também. Então, assim, o que vocês podem notar é que a gente consegue simplificar esses radicais. A gente consegue simplificar a raiz de 18, a raiz de 32 e a raiz de 50. Então, vamos colocar para fora esses fatores primos que têm expoente múltiplo do índice. Então, nós temos que o 3 saiu, o 2 à quarta, dividindo o expoente pelo índice, ficou 2 ao quadrado, que é 4, e o 5 também saiu, conseguiu sair dessa raiz. Em contrapartida, este 2 não saiu, este 2 também não, muito menos esse. Se a gente observar, agora, aquilo que parecia ser radicais diferentes, agora a gente pode perceber que nós temos radicais semelhantes. E para fazer a adição algébrica de radicais semelhantes, a gente tem que somar esses números que estão multiplicando aqui, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 vezes a raiz de 2, que pode ser representado como 12 raiz de 2. Tudo bem? Maravilha! Então, agora nós vamos para a multiplicação. Só que lá na multiplicação, a gente tem que pensar assim. Às vezes, nós temos multiplicação de radicais de mesmo índice, de índices iguais. Mas, às vezes, a gente tem multiplicação de radicais com índices diferentes. Qual a diferença? A diferença tá que quando eles são iguais, quando esses índices são iguais, olha, raiz quadrada, raiz cúbica, tem uma propriedade que diz que quando a gente está multiplicando radicais de mesmo índice, a gente pode escrever a multiplicação dos radicandos dentro do mesmo radical. Ou seja, eu posso pôr todo mundo dentro do mesmo radical. Assim, ó, esse 3 estava dentro de um radical, esse 12 estava dentro de outro radical. Porque os seus índices são iguais, a gente pode escrever os dois dentro do mesmo radical. Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes 12, que é igual a raiz de 36, que é 6. Embaixo a mesma coisa, tá? A gente pode escrever tudo dentro do mesmo radical de índice 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de 3 vezes 32, que é a raiz cúbica de 64, que é 4, tá bom? Agora, vamos, então, observar que nem sempre os radicais vão trazer índices iguais. Pode ser que eles tragam índices diferentes.
Então, como que nós vamos fazer? Olha, raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 7, tá? Lembrando que quando o índice é omitido, ele é 2, tá? E se o meu radicando não apresenta expoente, o expoente é 1, tanto para o 5 como para o 7, tá ok? Agora, existe uma propriedade, e a gente estudou isso na aula anterior, que eu posso pegar índice e expoente e multiplicar os dois, desde que seja pelo mesmo número. Por qual razão a gente está tentando utilizar essa propriedade aqui, sendo que os índices não são iguais? A gente vai utilizar para que eles possam ficar iguais. Ou seja, vamos pensar num número que seja múltiplo do 2 e do 3, de preferência o menor, 6, né? Então, seria possível a gente transformar esse índice 2 em índice 6? Seria possível a gente transformar esse índice 3 em índice 6? Se a gente multiplicar esse 2 por 3, ele vira 6. A gente pode fazer isso de forma tranquila? Sim, desde que a gente vá lá dentro e também multiplica o expoente do radicando pelo mesmo número. Então, a gente vai multiplicar o 2 e o 1 por 3. A gente vai multiplicar o 3 e o 1 por 2 para que essas dois radicais tragam o mesmo índice. Tá dando para entender? Então, aí nós temos a raiz sexta de 5 ao cubo vezes a raiz sexta de 7 ao quadrado. Bom, transformamos os radicais em mesmo índice. Agora, a gente pode escrever tudo dentro do mesmo radical, que vai ficar a raiz sexta de 5 ao cubo vezes 7 ao quadrado, tá? E 5 ao cubo é 125, 7 ao quadrado 49, e 125 vezes 49 ficou a raiz sexta de 6.125, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a divisão. Aqui na divisão, da mesma forma como lá na multiplicação, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente pode ser que apresente, essas radiciações possam apresentar índices iguais ou índices diferentes, ok? Vamos começar com os índices iguais? Ó, índices iguais. A gente tem aqui duas raízes quadradas se dividindo. Raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Elas têm o mesmo índice, índice 2, certo? Isso significa que a gente pode colocar tudo dentro do mesmo radical. Vai ficar raiz quadrada de 8 sobre 2. Que é a mesma coisa que a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, quando os radicais, eles apresentam o mesmo índice, índices iguais, é fácil fazer uma multiplicação, é fácil fazer uma divisão, porque nós temos uma propriedade que permite a gente colocar tanto os fatores da multiplicação ou como dividendo e divisor numa divisão, dentro do mesmo radical, tá bom? Agora, mais uma vez, e se esses índices forem diferentes, tá? Então, vamos pensar assim, ó, uma raiz cúbica de 2 sobre uma raiz quarta de 3. Será que é possível a gente fazer com que esses radicais eles tenham o mesmo índice, tá? O que eu poderia fazer com 3 e com 4 para eles se transformarem no mesmo índice, ok? Lembrando da propriedade que eu posso multiplicar índice e expoente do radicando pelo mesmo número. Isso eu posso fazer desde que seja pelo mesmo número, tá? Então, nós vamos tentar transformar essas duas raízes, uma cúbica, uma quarta, em raiz, qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? Raiz 12ª, certo? Para isso se transformar em 12, a gente multiplica por 4, só que eu tenho que ir lá dentro multiplicar por 4 também. E para esse 4 virar 12, a gente multiplica ele por 3, com a condição de que eu tenha que ir lá dentro também multiplicar o expoente do radicando por 3 também. E aí, nós temos que ficou a raiz 12ª de 2 à quarta sobre a raiz 12ª de 3 ao cubo, ok? Colocando dentro do mesmo radical, porque eles trazem o mesmo índice, nós temos raiz 12ª de 2 à quarta sobre 3 ao cubo.
E, finalmente, a raiz 12ª de 16 sobre 27, ok? E com isso, então, a gente encerra as operações com radicais. Até logo mais em aula. Um beijo, meus amores!